Olá amigos, sejam bem-vindos, esse é o Godoy Nerd, eu sou o Marcelo Godoy, muito obrigado pela presença de todos. No vídeo de hoje vamos ter três temas e apenas um vídeo. O vídeo de hoje vamos falar do fantástico Super Nintendo, seus jogos incríveis que viraram filmes para o cinema. Muito obrigado pela presença de todos, vamos lá, vamos iniciar. O Super Nintendo foi lançado em 1990 no Japão. Ele foi lançado no Japão em 1990, em 91 nos Estados Unidos, em 1993 no Brasil. E ele era chamado do SNES, foi um sucesso mundial, foi o console mais vendido na época. Então antes da Sony, a Sony foi lançada em 94, chegou no Brasil em 96. Então a Sony com o PlayStation, antes de arrebentar tudo com o PlayStation, tá? Quem marcava o território naquela época, quem arrebentava tudo era o Super Nintendo. Mesmo com antes da Sony, tinha chegado o Sega Saturn, tinha a Neo Geo, já com CDs, uma tecnologia mais avançada, mas mesmo assim o Super Nintendo tava ali, ó, quebrando tudo. O SNES ainda era o maior console, o melhor console da época. E ele permaneceu popular até a era do seu 32 bits. Então, esse Super Nintendo lançado em 1990, chegou aqui em 93, ele tinha apenas 16 bits. 16 bits é a menor unidade de informação armazenada ou transmitida usada na computação ou na teoria da computação. Na área da computação, 16 bits é a menor unidade. Então veja só, ele era apenas 16 bits. Anos depois viria a sua versão com 32 bits, mas ainda não deixa de ser uma coisa, né? Se comparar aos os consoles potentes que chegam a 1 tera hoje em dia, ele não é nada. Mas na época ele foi bastante revolucionário. Ele foi encerrado oficialmente nos Estados Unidos em 1999. Ele chegou em 99, ele foi encerrado sua fabricação e em 2003 no Japão. Mas ele foi revolucionário, ele lançou um jogo em 94 chamado Donkey Kong Country. Quem se recorda do Donkey Kong? Donkey Kong, esse jogo, era o gorilão com outro batatinha menorzinho e tal. Se recorda desse jogo? Fantástico, né? E ele revolucionou aí por causa da imagem, dos gráficos 3D, né? Era um jogo de plataforma, com modelos e texturas pré-renderizados em 3D. Então ele foi revolucionário por um desses motivos. O Super Nintendo também teve uma outra curiosidade. Ele teve no total, oficialmente o Super Nintendo teve 1.757 jogos, oficialmente. Em 2017, a Nintendo lançou o seu console, uma nova versão chamada de Super Nintendo Classic. Mas ele é menor do que a versão original. E quais são os seus jogos aí que marcaram época? Jogos incríveis. Vamos lá. Ele teve o Super Mario World, o Mario Bros. Super Mario foi lançado em 1990. Street Fighter 2, Liu Kang, aquela galera top do game que todo mundo lembra do Superama, dos arcade, foi lançado em 1991. Olha, tudo Super Nintendo, tá? Olha só, Super Nintendo. E o Mortal Kombat, né, com esse grande sucesso, né, com esse filme que está arrebentando aí, muita gente criticando, outros não, outros gostando, enfim, as opiniões são diversas, né? Mas ele foi em 92, ele foi lançado em 92 para Super Nintendo e arrebentou, porque ele era diferenciado, era um jogo diferenciado. Vamos lá, e esses jogos lançados pelo Super Nintendo, eles viraram filmes, tá? Viraram Street Fighter. Já ouviram falar? Muita gente não deve ter ouvido falar. Agora, o mais impressionante foi o Super Mario. Eu assisti na sessão da tarde. Super Mario Bros. O Mario e o Luigi tiveram um filme. Isso em 28 de maio de 1993. A história era o quê? Os irmãos Mario e Luigi precisam resgatar a princesa Daisy e o seu pai, o Rei Cogumelo, das garras do terrível Rei Copa. Quem acompanha, quem sabe do que eu tô falando aí. Isso foi sucesso na época, tá? Foi sucesso na época, mas sem muito estardalhaço. E na sequência, isso em 93 e 95, Street Fighter, a última batalha. Isso foi vergonhoso. Recebeu bastante crítica, a não ser o que tinha de legal.
o nome dos personagens, porque ele era levemente baseado no roteiro, no jogo. O Street Fighter era levemente baseado. A única coisa que você tinha lá era o Mr. Bison, interpretado pelo saudoso Raul Julia, Mr. Bison, e Jean-Claude Van Damme como Guile. Tudo a ver, né? Então, mas a participação do Raul Julia realmente foi elogiada, só gostou bastante dele no papel de Bison, cara, muito legal isso aí. Infelizmente, antes do lançamento do filme Street Fighter: A Última Batalha, ele faleceu 2 meses antes do lançamento. Ele tinha problemas com câncer, estava se tratando, mas infelizmente não chegou a vencer. O filme, apesar das críticas, levou aí 99.423.000 dólares. Ele arrecadou 2 vezes o valor da produção. Muito curioso. E aí, quando pensa que não, em 95 também, em setembro de 95, isso é o lançamento aqui no Brasil, tá? É lançado Mortal Kombat também. Aê, o filme original, aquele com Christopher Lambert que fez Highlander. Isso, e esse fez sucesso. Se naquela época, se a gente pegasse os termos de agora, o fanservice, pode-se dizer que naquele filme ele era fanservice total. Tanto figurino, história, tudo. Acho que foi um filme que marcou época. E a história era simples, todo mundo conhece, é a mesma do jogo. 3 lutadores talentosos são atraídos para uma ilha misteriosa, onde enfrentarão inimigos terríveis, como Scorpion, Sub-Zero. Então lá tá Sonya Blade, Johnny Cage e Liu Kang. Meu, show de bola. E Raiden, quem que é Raiden? O Christopher Lambert, cara. Então é isso aí. São os jogos que marcaram época e também viraram filmes. Os dois primeiros, Mario e Street Fighter, não foi tudo isso, mas são conhecidíssimos, mas não foi tudo isso. O que marcou o filme, e mesmo o jogo, que virou adaptação, virou filme e fez sucesso, tanto nos games como no cinema, foi o Mortal Kombat de 1995. Bem diferente dessa versão agora. Não assisti. Quem assistiu, critica. Eu não assisti. Gosto é gosto. Cada um tem sua opinião. Mas, enfim, tá? Então o Super Nintendo, você vê, pode-se dizer que tudo graças a Nintendo e ao Super Nintendo. Como o Super Nintendo revolucionou os games, ele abriu porta para esses jogos maravilhosos, para o Super Mario, para Street Fighter também foi um jogo diferenciado, e o Mortal Kombat também, que revolucionou a área dos games. Através disso, começaram as adaptações para o cinema, e aí chegou aonde chegou, né? Chegou o Mario, foi aquilo, Street Fighter foi legal, mas muitas críticas, bem diferente do game. E Mortal Kombat mostrou, Mortal Kombat 1995 mostrou, é assim que se faz. E tem fã que acha 1000 vezes melhor essa versão de 95 do que a versão atual agora de 2000. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá aquele like, se inscreva no canal, ajuda o Godoy aqui, dá uma força pro Marcelo Godoy, tá bom? E diretamente desse mundo, desse multiverso, eu, Marcelo Godoy. Um abraço a todos, tamo junto.